Meus irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe todos os nossos corações. Que nós tenhamos uma tarde, noite de alegria, de oração e de confiança em Deus. Esse item do Evangelho, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 6, né? Todos os capítulos do Evangelho são bonitos. Todos os capítulos do Evangelho nos remete ao que realmente deveremos fazer na nossa vida. Todos os capítulos. Mas esse capítulo do Cristo Consolador é um capítulo muito bonito, que nos remete a Jesus, ao que devemos fazer, ao que não devemos fazer, como nós devemos encarar Jesus. E diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Será, meus irmãos, que todos nós somos aflitos? Será que todos nós merecemos, vamos dizer, uma vida melhor? Será que todos nós não temos pecado? Ou todos nós não temos equívocos, melhor dizendo? Realmente, todos nós, Jesus falou que não haverá uma ovelha que se perderá do rebanho, nenhuma. Mas isso não significa que a gente vai trilhar o caminho todos ao mesmo tempo, não. Uns estão na frente, outros estão no meio, outros estão atrás, mas todos nós chegaremos lá, uma hora ou outra. O Espírito não retrograda, ele não volta. Ele pode estacionar, mas uma hora ele vai para frente. Todos nós teremos a nossa parcela, né, nesse caminhar para a vida futura. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém virá ao Pai senão por mim. É muito difícil a gente pensar assim. Esse foi um ensinamento de Jesus, né? Que é o caminho. Qual o caminho? A verdade. Qual a verdade? E a vida. O caminho é o que a gente tem que trilhar. A verdade é o que a gente tem que fazer. E a vida é aquilo que nós temos. Porque nós temos somente a vida. Né? Uma vida no plano espiritual, uma vida no plano carnal e uma vida que vai subindo até o infinito. Todos os sofrimentos encontram sua consolação na fé do futuro e na justiça de Deus. Olha só. Consolação. É uma palavra que a gente gosta, né? Consolação. Na fé do futuro. O que é o futuro? Bem, nós viemos do passado, estamos vivendo o futuro, estamos vivendo o presente e vamos para o futuro, que é vida espiritual. No Livro dos Espíritos, eles dizem que a vida espiritual é a nossa real vida, que a vida material é só uma passagem e que a própria vida material pode se desfazer, desaparecer, que nós continuaremos, todos nós, todos os espíritos do nosso mundo, continuaremos sem problemas, né? Isso, o futuro. E na justiça de Deus, tem escrito assim: nada se passará até que se pague o último ceitil. Olha só. Que ceitil é esse? Que pagamento é esse?
Então, meus irmãos, estudando a doutrina espírita, a gente percebe o seguinte: quem somos? O que estamos fazendo? Então, se a gente tiver uma autoanálise de saber que nós não somos aquele bondoso, caridoso, nós não somos. Nós ainda temos egoísmo, orgulho, vaidade. Egoísmo, meus irmãos, muitos de nós podem dizer assim: não, mas eu não sou egoísta. Eu dou até a roupa do meu corpo, se for necessário. Sim, já alcançou esse patamar. Mas tem algumas coisas que você não abre mão. De um amor, de um filho, né? Então, de uma casa. Então, nós não abrimos mãos, uns assim, outros de outra forma. Nós não abrimos mão de determinadas coisas. Somos ainda egoístas. E somos vaidosos. Por exemplo, um palestrante espírita. Nossa, que beleza! Fala muito, é aplaudido no final. Tem orgulho. E tantas dificuldades que a gente tem. Vaidoso. Nossa, eu preciso de 15 sapatos para sobreviver. Eu preciso de muitos ternos, muitos vestidos. Será, meus irmãos, que a gente, para viver, precisamos de tudo isso? Com certeza não. Então, vida futura e justiça de Deus. A justiça de Deus, como falei, nada se passará até que pague o último ceitil. Nenhuma das nossas dificuldades com o outro ou conosco mesmo se passará. Nós não alcançaremos a Cristo se nós não modificarmos a nossa forma de ser. Estamos todos nós, meus irmãos, no mundo de provas e expiações, seguindo para o mundo de regeneração. Aí se pergunta assim: quem vai ficar no mundo de regeneração? Ainda bem que tem o esquecimento do passado, né? Porque muitos de nós estamos tendo a última oportunidade de estar no planeta de provas e expiações e irmos para a regeneração. Muitos de nós vamos para planetas parecidos com o nosso para poder aprender mais um pouco. Né? Não tivemos amor, fomos orgulhosos, egoístas e muitas outras coisas, né? Com certeza iremos para outros mundos, darmos continuidade à nossa encarnação e não ficaremos no nosso mundo de regeneração. Mas com certeza alcançaremos, um dia alcançaremos. Aquele que duvida da vida futura sofrerá muito mais. Olha só, se nós não compreendermos essa máxima, nós não deixaremos de sofrer quando a gente for para o plano espiritual. Por que sofreremos mais? Quando a gente chegar no plano espiritual, nós não teremos nenhum juiz. Não teremos nenhum juiz apontando os nossos erros. Não teremos espíritos superiores apontando os nossos erros. Ao contrário, nos ajudarão. Não teremos Deus punitivo. Não. O que teremos, meus irmãos, é nós mesmos, a nossa consciência nos julgando. Será mostrado uma espécie de filme que passará na nossa frente. E
Veremos as partes mais importantes da nossa vida, aqueles que têm condição de fazer isso, né? Veremos as partes mais importantes da nossa vida. E veremos aonde foi que nós não acertamos. Onde foi que nós não acertamos? Bem, foi com esta pessoa, com a outra pessoa, com essa atitude, né? Será mostrado para a gente. E nós vamos implorar para virmos mais uma vez, trilharmos na terra, refazendo tudo aquilo que nós fomos equivocados. Tudo aquilo. Né? Aí nós encarnamos. E vem o véu do esquecimento. Aí chegamos aqui, meus irmãos, orgulhosos ainda, vaidosos, cheio de estar certo, né? E aí esse véu do esquecimento aproximam-se de nós as mesmas pessoas que deveriam se aproximar, e aí a gente vai trilhar de uma forma boa ou não, né? Para novamente, quando formos para o plano espiritual, vermos os nossos erros e acertos. Jesus, no entanto, nos diz que existe uma condição para a felicidade, que é o amor e a caridade. Ora, nós devemos deixar de ver Jesus como um dispensador de bênçãos. Né? A gente tem que parar com isso, pedir, como se fala, né? Louvar, pedir e agradecer. Mas a gente louva, mas a gente agradece, mas a gente pede e logo depois esquece e continua a sua vida normal, né? Então nós precisamos deixar de ver que Cristo não é um dispensador de bênçãos. Cristo é o guia. Precisa ser um espírito puro para poder guiar essa humanidade em marcha. Precisa ser um espírito puro. E Jesus está conseguindo. Jesus está falando aos nossos corações. E os seus emissários divinos estão nos ajudando o dia todo, diuturnamente. Os guias a mando de Jesus, ao comando de Jesus, as orientações de Jesus estão nos ajudando. Como, por exemplo, nessa pandemia. Ora, essa pandemia não veio à toa. A gente pode ficar com medo, a gente pode, ter atitudes não muito boas em relação à pandemia, mas ela veio para algum motivo. A gente não sabe que não cai uma folha da árvore sem que Jesus saiba, sem que Deus saiba? Pois é. Quando a gente pensa que essa pandemia foi enviada por Deus, por Jesus, nós não estamos muito certos. Porque o homem, ele tem livre arbítrio. Né? Ele faz aquilo que ele acha que é certo, ou faz mesmo o errado. Então, nada dessas grandes, vamos colocar assim, desgraças da humanidade, Deus permitiu. Agora, nós temos que aprender alguma coisa com isso. Nós temos que fazer a nossa reflexão a respeito disso, né? Para que tenhamos mais compreensão do que acontece na nossa vida, no nosso mundo, né? Agora, como é que Jesus mostrava a caridade? Jesus dizia que a caridade tem 3 situações: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ora, meus irmãos, benevolência para com todos. É possível? Mesmo aquele que pise no seu pé,
É possível ter benevolência com essa pessoa? Mesmo que seja de propósito. Será que nós já temos condição disso? Indulgência para com as imperfeições alheias. Meus irmãos, todos nós temos equívocos, defeitos, imperfeições, todos nós. Por que que a gente não vai ter imperfeição, benevolência com a imperfeição dos outros? Por que que nós não vamos ter benevolência? Nós queremos e precisamos de benevolência. Está na nossa hora de sermos benevolentes também. E perdão das ofensas. Nossa, quando a gente fala em relação ao amor, né? A perdão, a indulgência. Ah, mas como é difícil, né? Perdão das ofensas. Jesus falou, perdoe 70 vezes 7. Ele falou para Pedro, né? Já fizemos essa conta? Cada ofensa, não é tudo. Cada ofensa 70 vezes 7. Isto é, perdoar infinitamente. Muitas coisas Jesus falou para amenizar nossas dores e uma delas foi que iria enviar o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade. Então, Jesus disse, me vou, mas vou pedir ao meu Pai que envie o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade. Jesus juntou muitos espíritos de escola e a seu comando espalhou pelo mundo para trazer aquilo que ele falou, para relembrar e para ensinar muito mais. Porque Jesus não tinha orientação de só aqui ou ali, era todo mundo. E as religiões, elas querem que cada religião quer ser o Consolador prometido, né? Mas qual é a religião que nos mostra a vida futura? Qual é a religião que nos mostra o porquê do amor e a forma de amar? Qual é a religião que mostra amar a próximo como a si mesmo? Qual é a religião? Senão o Espiritismo. Que Jesus abençoe os nossos corações, traga para nós muitos ensinamentos, seguindo a doutrina do Cristo, para que possamos ser mais felizes. Graças a Deus.